Esther, capítulo 2, verso 21 ao 23. Você conhece a história de Esther? De Mordecai, de Amã, do rei Assuero. Eu quero, baseado nesses versos, fazer apenas 3 ilustrações importantes para a minha vida e para a sua vida. Verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta de Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro de crônicas perante o rei. Você sabe que a Bíblia não traz genealogias ou não faz comentário de mulheres. Na genealogia da Bíblia sempre aparece homens. Primeiro, é simples porque são judeus. Em judeus não existe manifestações de mulheres. Prova que se você ver a genealogia dos evangelhos, você vai ver diferentes relatórios, porque judeu não faz comentário de mulheres. Tanto os muçulmanos como os judeus, se nos nossos dias você tiver, bem que hoje já está moderno, né? Mas as irmãs estariam do lado de fora olhando pela janelinha e só os homens estariam do lado de dentro. Nós de muçulmanos, nas mesquitas ainda funciona deste jeito. Dentro do templo, só homens, fora as mulheres. É um contexto culturalmente diferente de nós. Nas igrejas ou nas sinagogas, né? Isso já foi adotado, mulheres são aceitas a entrar, não nas ortodoxas. A Bíblia fala do conceito de Esther, uma rainha do povo de Israel que se tornou uma mulher privilegiada. E na história, revela que o povo de Israel era perseguido porque era um povo especial, e a sua rainha não era da nacionalidade de Assuero. Portanto, isso causava ciúmes, e as pessoas queriam de qualquer jeito prejudicar o povo de Israel com decretos e leis. Você conhece a história. E numa destas conspirações, Mordecai era judeu e ele era conselheiro do rei. Era um ponto. Ser conselheiro naquela época era uma coisa muito privilegiada. Era estar muito alicerçado do lado do rei. Só para você ter uma ideia. Sabe qual era o presente de um mensageiro que trazia uma notícia para o rei? Alguém sabe qual era o presente a felicidade deste mensageiro? Era o presente do presente. Sabe qual era? Alguém sabe? Estava na Bíblia. Comer na mesa do rei. Lembra quando o primeiro mensageiro chegou para dizer que Saul estava morto para Davi? O que Davi mandou fazer com o mensageiro? Matá-lo. E o segundo mensageiro veio com a mesma história, só que mudou os palavreados. Davi convidou ele para comer na mesa. Este era o presente do mensageiro. A mulher do rei não comia na mesa do rei. Ela comia em outra mesa. Se o rei a convidasse, ela teria o direito de comer na mesa do rei. Se o rei não convidasse e ela entrasse, o rei teria o direito de mandá-la matá-la. Portanto, nem a mulher do rei podia comer na mesa com o rei. No princípio de Israel, nós entendemos que, como os reis conheciam o Senhor, algumas vezes as mulheres dos reis comiam com eles, sem serem convidadas. Algumas vezes. Portanto, era comum na tradição do rei comer sozinho, e quem lhe desse uma boa mensagem era convidado como presente. Hoje o povo quer dinheiro, né? Se eu te der uma informação, o que você vai me dar em troca? Se eu te dou uma boa informação, o que eu ganho com isso? Naquele tempo era simplesmente, entra, senta na mesa do rei, come um pouquinho e cai fora.
Ele ia dizer para todo mundo: comi na mesa do rei. Não lava nem a mão, né? Não escova nem os dentes, porque o pão que ele comeu foi da mesa do rei. Mardoqueu, como queiro, tinha o hábito de entrar quando o rei estava comendo para falar com ele. Isto trazia inveja para as pessoas. Não comia, entendam bem, para a gente deixar bem claro o contexto. Ele tinha o privilégio de entrar quando o rei estava comendo e atrapalhar o apetite real com conversa. Mas isso não significava que o rei o convidava para sentar na sua mesa para comer. Já aconteceu isso com você? Alguém comendo e nem te fala assim se você quer um pedacinho, e você vê que a comida é boa e tem bastante, e ele vai comendo e olhando para você, e vai comendo e olhando para você, e você diz assim: será possível que ele não vai me convidar nem para comer um pedacinho? E é assim que funcionava. Isto causou inveja. E muitas das pessoas não só desejavam matar o rei, como Mardoqueu. Quando ele descobriu que estavam tentando matar o rei, ele não falou diretamente ao rei. Ele foi à esposa, porque ele teria graves problemas de fazer uma acusação, porque ele era o quê? Judeu. E mais poderoso do que ele, somente a mulher dele. E foi comprovada a conspiração. E Esther deu crédito a Mardoqueu. E diz a palavra do Senhor que isso causou inveja a quem? Qual é o nome do personagem? Conhecimento geral da Bíblia. Causou inveja a quem? Qual o nome do personagem? Todos falando? Amã. Que achava que ele teria o direito de estar do lado do rei. E um detalhe: Mardoqueu fazia leis, e o rei assinava e deixava que as leis de um judeu se colocassem dentro do império. E alguém que era do povo do rei não podia. Eu penso em 3 coisas quando eu leio esta história. A vontade do rei era que Mardoqueu fosse seu sucessor, seu assessor, e não Amã. Primeira lição que eu tiro para a minha vida: muitas vezes a vontade do Senhor não é o quê? A minha vontade. Você já não se achou injustiçado dentro da igreja? Você já não se achou injustiçado no trabalho? Você já não se achou injustiçado na escola? E muitas vezes você não quis realizar sua vontade. Se não fez, pensou, e se não pensou, muitas vezes falou, que é pior do que fazer. Porque fala e cai fora, né? E depois nunca sabe quem foi que falou, mas gera um desgaste tão grande. Eu não entendo a vontade de Jesus. Ele escolheu 12 homens para ser discípulos seus. Doze homens que de qualificação não tinha nada. A palavra Pedro, ou pedra, traduzido para o aramaico, significa ignorante. E não só a palavra, como o personagem se casavam. Pedro era um tremendo ignorante. Você já viu um ignorante? Mais que você tenha razão, ele é ignorante. Prova é que quando o galo cantou, as pessoas disseram assim: você sabe, porque ele falava igual a Jesus. Não era por causa disso. Era simplesmente porque Pedro era da onde? Do mesmo lugar onde Jesus nasceu. E qual era o sotaque de Pedro? O mesmo sotaque de Jesus. Quando Pedro falou, disse: espera aí, nós estamos em Roma, os judeus que estão aqui não falam como você, e a única pessoa que fala como você é o Nazareno. É como se nós estivéssemos numa roda
e um gaúcho falasse, ou um catarinense falasse, que catarinense não fala, canta, né? Ele canta falando. Ou nós tivéssemos uma roda com nordestinos. Você ouvir, e todo nordestino é o quê? Baiano. É ou não é? Todo olho de olho claro é o quê? Alemão. E é verdade essa premissa? Não. Todo mundo que nasceu no Nordeste é baiano? Não. Mas o sotaque já diz o quê? É de lá. Quando Pedro falou, o sotaque era a mesma coisa de Jesus. Por isso era para Pedro, você é igual a ele. Você fala como ele. O seu linguajar é igualzinho de Jesus. E sabe o que Pedro fez para identificar que ele não era? Começou a falar palavrões em hebraico. Se eu fosse igual a esse homem, ele falaria igual eu. Realmente você não é igual a ele. Porque Jesus nunca falaria isso. E os discípulos de Jesus também não falam isso. Depois de 3 vezes falar palavrões, não. E Deus escolheu Pedro para ser quem? O homem mais importante da igreja, depois de Jesus Cristo. Dá para entender isso? De vez em quando você não briga com Deus porque sua vontade não foi feita? Senhor, eu queria tanto isso. E o Senhor diz, não. Não. Mas Senhor, não. Todos nós já fomos filhos ou a maioria é pai. Quantas vezes como filhos a gente não fez a mesma coisa para os nossos pais? Pai, deixa... Pai! A gente até diz que ama o pai nessa hora, né? Nossa, meu amor pelo Senhor é tão grande. Não existe igual. E o pai diz, ou a mãe diz bem redondo, não. E a gente sai feliz porque ouviu não, né? Assim, filhos, quando ouve não do pai, a gente fica feliz? Ou quando nós, pais, dissemos para os nossos filhos, ele vem, te abraça e te beija, porque você disse não para ele. Ah, pai, muito obrigado, porque você disse não. E vem cá, eu te beijo. Nós saímos enfesados. A gente diz assim, quando eu sair de casa, quem manda em mim sou eu. Nunca mais vou ter que falar. Com Deus é a mesma coisa. Quantas vezes Deus diz assim, não. E eu digo, Senhor, eu não aceito. Já que o Senhor diz não, eu vou fazer por minha conta. Você já fez isso? Alguma vez o pai disse não e você disse, tudo bem, ele disse não aqui, mas eu vou fazer diferente. Filho, chegue cedo, não chegue muito tarde. Eu disse para chegar às 10. Meia-noite e 10 é quase parecido. Eu vou chegar meia-noite. Mas ele disse 10. E aconteceu algum problema? Na história do povo de Esther, Amã queria fazer a sua vontade. Ele não queria ser rei. Ele queria só ser conselheiro do rei. Qual era a vontade do rei? Que Mardoqueu fosse o conselheiro. Amã fez uma coisa interessantíssima com as suas decisões e com a sua estratégia de querer enforcar em praça pública Mardoqueu. Ele brincou com uma coisa que muitas vezes eu e você brincamos. Pecado. Você já brincou com o pecado? As pessoas oram assim, e eu vim agora de um estudo bíblico, eu disse para a pessoa, eles são dentro de uma igreja pentecostal, então eles falam muito da questão de mal, de revelação, né? E eu disse para eles, olha, aprendam aqui na Bíblia, os adventistas nunca falam em mal e nem em diabo. É verdade, eu nunca vejo vocês falarem isso na igreja. Primeiro, porque o diabo não entra na igreja adventista. Então eu não me preocupo com ele. Eu só tenho que me preocupar com a minha fé. Eu não me preocupo com o diabo porque ele não entra. Porque ele não é convidado a estar na casa do Senhor. Então você não vai ver na igreja adventista, olha, agora é a noite do exorcismo, nós vamos expulsar. Você nunca vai ver isso na igreja adventista. E se você ver, você vai ficar assustado e muita gente da igreja também. E vai ter gente que vai sair correndo da igreja.
Porque ele não está acostumado a ver uma cena dessa. O adventista que está do meu lado disse assim, 15 anos eu sou adventista e eu nunca vi na minha igreja uma manifestação, sabe? Porque não tem. E nós não ficamos chamando também o diabo para vir aqui. Aqui é a casa de Deus. Então eu não brinco com o pecado. Revelação também não tem. Tem a autoridade da iluminação do abrir a Bíblia. O que a Bíblia falar e eu ler e aceitar que é a palavra de Deus, nós fazemos. O pastor disse isso. Não, pastor, você pode falar o que você quiser. Nós vamos abrir a Bíblia e conferir se na Bíblia é a vontade de Deus para nós, não a vontade do pastor. Então, na igreja adventista, a gente não brinca com o pecado. A gente luta para manter a fé em dia. Por quê? O pecado já foi o quê? Por que eu não brigo com o pecado? Por quê? Porque ele já foi vencido. Eu vou brigar com o morto? Você briga com o morto? Quando é que o pecado foi vencido? Na cruz. Portanto, o pecado está o quê? Morto. E para que eu vou brincar com o morto? Só que tem um detalhe. O pecado é como uma abelha morta com ferrão. Alguém já pegou uma abelha morta com ferrão e apertou? O que acontece? Como ela pica se está morta? O ferrão está lá. Pergunta: a abelha morta veio a mim ou eu fui a abelha morta? O pecado já não está morto? Derrotado? E para que eu vou mexer no morto? Porque eu quero ter certeza se o morto está o quê? Morto. E quando eu coloco a mão no morto, o morto tem o quê? Ferrão. Amã brincou com o pecado, em querer prejudicar o povo de Deus. Ele viu a manifestação do Deus de Esther, de Mardoqueu e do povo. Mas ele inventou uma mentira, uma estratégia. Quantas vezes eu e você queremos ter a certeza que o pecado está morto? E vai lá e coloca o quê? Tem muitas pessoas que você conhece que deveriam estar aqui e colocar a mão no pecado e não só foram ferroados, como foram abatidos. Brincaram com o pecado. Talvez você já brincou com o pecado. Só ver isso, não tem problema nenhum. É só comer isso, não tem problema nenhum. Vou falar assim com ela, é só comer um pedacinho, você que nem Deus. Um pedacinho. E a gente descobre que o pecado machuca. E a nossa vida se torna infeliz, se torna triste. A prova é que muitos que foram picados pelo pecado têm vergonha de entrar na igreja. Já viu? Vergonha de entrar na casa do Pai, de estar do lado dos irmãos. Já ouviu isso? Eu tenho vergonha. Vergonha do quê? É sua casa, é seu pai que está te esperando, e os teus irmãos que estão lá, e você tem vergonha do quê? Porque o pecado faz isso na minha vida e na sua vida. E alguns começam a pecar de tal maneira que já não tem mais influência o poder do Espírito Santo na mente. Amã viu as manifestações de Deus, mas ele deixou seu coração ser corrompido de tal maneira que ele não era mais impressionado pela palavra de Deus ou pelos conselhos do Senhor. Eu pergunto para você nesta noite:
Você ainda é impressionado pela palavra de Deus? Quando eu saí da casa lá hoje, eu disse o seguinte para eles: o Senhor está me dando uma revelação. Que vocês dois aceitem a Jesus e se batizem. Aí eles viram: ó, pastor. Eu falei: não, me deu a revelação agora. Eu peguei, abri a Bíblia e li um texto da Bíblia. Não, tá vendo? Aqui é a revelação que o Adventista crê. E o Senhor me revelou. E eu estou lendo para vocês. Não brinque com o pecado. Não brinque. Não brinque. Sabe por que a senhora não se batiza? Além de alguns detalhes, por causa de adornos. E ela diz: qual é o problema? Eu vejo muitos da sua igreja lá fora usando. E por que eu também não posso usar? E eu disse para ela: a diferença do joio e do trigo agora não é visível. A casa em cima da areia e da rocha não é visível. Mas o dia que o Senhor colocar a mão e vier a grande tempestade, você vai saber quem está alicerçado na rocha e na areia. Quem é joio e quem é trigo. E aí o que você vê lá fora vai ter que tomar a decisão. Ou entra ou sai. Mas não pode brincar com o pecado. Na igreja ser crente, fora da igreja não ser crente. Quando vier a tempestade, aonde eu vou estar alicerçado? Por isso a gente não pode comparar igrejas. E ela disse: mas nos Estados Unidos, eu falei: irmã, a igreja adventista nos Estados Unidos e no Brasil é uma só. E a rebeldia também é uma só, lá e aqui. Não brinque com o pecado. Escute o que assim diz o Senhor. E muitas vezes a gente fica abrindo brechas que o Senhor não disse e não falou. Mas eu quero dizer que pode. Quantas pessoas estão dentro da igreja machucadas? Quantas pessoas estão dentro da igreja desanimadas, abatidas? Viram seus sonhos virarem pesadelos. Os castelos que se levantaram em pedras. Porque simplesmente foram colocar a mão no morto. E descobriram que este morto tem poder. E poder vai trazer desgraça na vida de quem se ama. E muitas vezes na nossa vida. Porque esquecemos que existe um Deus que se manifesta e tem poder. A Bíblia diz que ele tinha chances, porque Mardoqueu foi falar com ele. Mas quando o pecado entra na vida da pessoa e a pessoa não aceita, nem os conselhos dos céus transformam a vida da pessoa. Deus ama o pecador e detesta o pecado. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Porque Deus me ama. Porque Deus te ama. Amém. Ele não ama muitas vezes a atitude que eu tenho. Diferentemente de Israel, que descia fogo do céu, ou abria-se um buraco e era consumido na terra, este mesmo Deus que era Jesus Cristo, que fazia isso no Velho Testamento, hoje manda o Espírito Santo falar ao meu coração e ao seu coração, antes que caia fogo do céu. Diferentemente de Israel, eu fico de vez em quando meditando. O Senhor falava e o povo via que descia fogo do céu e abria.
E muitos preferiam ver o fogo ou o buraco e morrer. Qual a diferença deles para nós hoje? Todo mundo sabe que vai descer fogo do céu, não sabe? Sim ou não? Sim. E eu te faria uma pergunta e não me responda de jeito nenhum. Se Jesus voltar agora, você começar a dar um clarão. Tomara que está sendo uma luz de um caminhão, senão daqui a pouco a gente... Se começar a iluminar e você começar a ouvir trombetas, você vai levantar as mãos para o céu e dizer o que está escrito em Isaías: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, ou agora não, Senhor. Volta depois, daqui uma meia hora, que quando acabar o culto eu estou consagrado. Agora não. Se Jesus voltasse agora, você subiria ou não subiria? Lembre-se, Deus ama o pecador, mas não ama. Se Jesus voltasse nesse exato momento, você subiria? Não me responda. Quem conhece o seu coração? E além de Deus? Você. Só vocês dois têm esse direito. O Deus Trino, que é Jesus, Deus e o Espírito Santo, e você. Nem o diabo conhece seu coração. Ele conhece suas atitudes, mas o seu coração ele não sabe. Prové que o ladrão na cruz, que Satanás disse que era dele, em menos de 2, 3 minutos, o coração dele era de quem? Jesus, e foi salvo. Quando Mardoqueu falou com ele, ele poderia dizer que tinha inveja. Eu tenho ódio de você. Você canta melhor do que eu. Você prega melhor do que eu. Mas ele se guardou no coração. Na conferência geral, houve uma cena que foi tremenda. Eu não sei quem já ouviu um pregador chamado Dwight Nelson. É o pastor da nossa faculdade Andrews. É um baita de um pregador. Quando o pastor Mark Phelan estava se aposentando e falando as palavras finais da aposentadoria dele, o pastor Dwight Nelson se levantou e pediu a palavra. E falou para ele: eu quero pedir perdão para o Senhor. Pastor, o que você me fez? O Senhor não fez. Era o ódio que eu tinha do Senhor no meu coração. Porque eu queria pregar na televisão como o Senhor prega. E nunca ninguém me convidou. Eu queria ser missionário para pregar no mundo inteiro. E eu não saio do colégio. Por 10 anos eu sou pastor do colégio. E eu olhava para o Senhor e dizia assim: por que esse homem pode e eu não? Eu sinto inveja do Senhor. E antes que o Senhor se aposente, eu quero pedir perdão. Só que ele não falou só para o pastor Mark Phelan. Ele falou para o mundo inteiro que estava na conferência geral. Eu quero pedir perdão. Porque senão eu não vou para o céu. Eu tive inveja do Senhor. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. O pastor falar isso é mais fácil falar no pé do homem, meu irmão. Perdoa aí e tal. Mas ele falou para todos ouvirem. Eu tinha inveja do pastor Mark. Só que quem já ouviu Dwight Nelson pregar, muitas vezes assim, ele é melhor que Mark Phelan. Ele tem mais poder na palavra na hora de fazer o apelo do que Mark Phelan. Só que a gente vê o quê? Com os olhos. E Deus vê? Nesta noite, talvez nós desejamos o mal de alguém. Nessa noite talvez a gente teve inveja de alguém. Ele comprou uma casa e eu não consegui ainda. Como é que ele pregou? Eu prego muito melhor do que ele. Eu canto melhor do que ele. Eu toco melhor do que ele. Eu faço isso melhor do que ele. E por que ninguém vai dizer assim que eu sou bom? Nossa, meu irmão, que coisa maravilhosa. Mas fulano faz. O livro de Esther mostra que existe um Deus misericordioso. Amém. E quem não aceita a misericórdia sou eu. Primeiro, a vontade do Senhor e não a minha. Segundo, não brinque com o pecado.
Porque Deus ama o pecador e detesta o pecado, mas quando cair fogo do céu, o pecado, e quem contém o pecado, será destruído. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho o direito de escolher se eu quero ir para o céu ou não. Quando eu estava fazendo estudo agora, eu disse para as pessoas, na hora do apelo, Deus quer abrir o mar vermelho da vida de vocês dois. Tinha um problema, né? Falei, Ele quer abrir o mar, só que vocês precisam colocar as pernas na água. Será que vai abrir? Põe primeiro o pezinho na água, molha o pé, que não vai abrir antes não. Mas marche. Deus abriu o mar, ressuscitou mortos, mas este milagre Ele não vai fazer na vida de vocês. Quem tem que tomar a decisão é vocês dois. E eu vou orar para que Deus tome a decisão de iluminar vocês a tomarem a decisão. Nessa noite eu quero dizer para você que Jesus Cristo não vai voltar agora. E eu vou dizer uma coisa para você bem particular. Fique bravo comigo não, tá? Eu tenho orado para Jesus não voltar agora. Tem muita gente que eu amo, que se Jesus voltar agora, não vai se salvar. E eu não quero acreditar que orações de mais de 10 anos por uma pessoa só tem sido em glória de o Senhor não volta, não. Porque fulano ainda não decidiu, está quase. No apelo daquele batismo da família, ele quase levantou para ele, ameaçou e sentou. Não volta, não. Porque ele precisa salvar. Jesus não vai voltar hoje. Mas eu e você hoje podemos tomar uma decisão na nossa vida. De ouvir a voz do Senhor e aceitar. É fácil? Não é não. Porque o Senhor pede coisas que eu digo, mas tinha que pedir isso agora para mim? Não, Senhor. O Senhor me pediu depois, justo agora. Tem coisas que eu ganho, né? O pessoal me dá. Tem uma coisa que eu ganhei, agora eu vou usar. E vem o Senhor e diz para você, vai aonde vestido assim? Senhor, eu vou lá, ganhei, vou passar. Pô, meu filhão, não vai não. Você é meu representante. E com essa roupa você vai dizer que, se alguém perguntar se você é filho de Jesus, testemunha de Jesus, você vai dizer o que com essa roupa? E eu digo, lá vai eu voltar para dentro de casa e trocar a roupa. E volta e diz, mas Senhor, só hoje, depois eu não ando mais, prometo. E o Senhor vem e diz, não, Senhor. Quantas vezes você quer aquele programa na televisão, vai passar? E o Senhor diz, vai ver o quê? Não vai ver não. Mas Senhor, hoje tem até como gravar, né? Meu menino grava no aparelho lá de HD. Eu não vou assistir, pai, eu só vou gravar. Que eu digo que alguns desenhos ele não pode assistir, né? Mas ele vai e grava. Aí eu vou lá e apago. E ele vai e procura, mas onde está isso? Eu te falei para não assistir, falei, mas você falou para não assistir, você não falou para não gravar. Você está certo. Então eu desgravei o que você gravou e você não vai ver. E quantas vezes o Senhor fala para mim, você vai assistir esse programa sábado à noite? Edifica o coração? Mas lê a Bíblia. E a gente diz o que para o Senhor? A Bíblia, se eu também não for ver, também não leio a Bíblia. Ou eu estou mentindo? Ou a gente é santo? Não, Senhor, sábado à noite eu não vou ver, eu vou ler a Bíblia. É fácil ir para o céu? Não. Mas esse Deus ama você e a mim. E cede o Espírito Santo para vir na minha orelhinha e dizer, ei, não Senhor, ei, e a gente é igualzinho a criança perto de Deus, eu quero, eu vou ver. Aí a gente começa a apelar, Senhor, se for para perder o céu por causa dos meus olhos, queima a televisão. Aí você, não, Senhor, não queima não, eu não vou assistir. Porque o que você pedir, Deus faz. Se é para entrar no céu, peça e Deus faz. Primeiro,
a vontade do Senhor e não a minha. Segundo, não brinque com o pecado. Por mais bonito e jeitoso que ele tem espinhos que machucam. Se você já foi machucado, sabe o que eu estou falando. Como dói. 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 E de vez em quando a gente até diz, Senhor, não tenho nem coragem de orar. Hoje eu não vou nem na igreja. Eu estou me sentindo tão mal que nem na igreja. Veja como o pecado é interessante. A gente se sente tão mal que em vez de vir à igreja e pedir perdão pelo pecado, a gente diz o quê? Ou não, com vergonha de encontrar. Mas lembre-se, Deus ama você e a mim. Amém. Mardoqueu se tornou uma estrela abaixo do rei Assuero. Não porque ele era especial, mas ao Deus que ele servia. O tornou especial. E lembre-se, só porque era especial não era diferente. Ele foi provado até a beirada da morte, com decreto. Sua vida não vai ser mais de rosas ao servir ao Senhor. A diferença é que Ele vai estar do seu lado e vai estar com você, te fazendo um vencedor cada dia. Amém. O Senhor Jesus não vai voltar agora, mas agora você pode tomar uma decisão. A quem você vai servir? A Deus ou o diabo? O rapaz perguntou para mim, pastor, por que tantas igrejas? Eu disse, esse estudo é para outro dia, mas eu só vou responder para você. Só existe 2 igrejas. A do diabo e a de Deus. E o que nós estamos estudando aqui é mostrar qual é a de Deus. Agora, qual que você vai escolher, aí o problema é Deus, já não é Deus. A quem você serve? Quem é o Deus que está no seu coração? A que vontade você está fazendo? Por mais dura que seja. Tem coisa que eu gosto. E vem o Senhor e diz assim, mas Senhor, eu gosto. E o Senhor diz, nem tudo que você gosta vai te levar para o céu. Portanto, faça o que eu mando. E lembre-se, Deus não é democrático. Deus é teocrático. Ele manda e eu obedeço. E ponto final. E se eu não obedecer? Vai abrir um buraco no chão? Vai descer fogo do céu? Não. Só que no dia que Jesus voltar, o trigo sobe. O que estiver alicerçado na rocha, sobe. O que estiver na areia, cai. O joio, cai. Jesus não volta hoje, mas hoje você pode dizer para você de que lado você está. Deus te abençoe, que a decisão seja ao lado de Jesus. Amém. Servindo a Jesus. Alicerçado na rocha que é Jesus. E se você não tomou essa decisão nesta noite, por favor, cuidado. Jesus não volta, mas eu posso perder minha vida hoje. E a decisão já está tomada. Eu não conheço o que vai acontecer quando eu pisar do lado de fora da igreja. Que Deus te abençoe de você tomar uma decisão. E essa decisão seja ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.